Oi, pessoal. Já sentiu aquele estresse tão forte que parece que a sua energia está sendo, assim, literalmente sugada do corpo? Pois é. Hoje a gente vai explorar uma ideia incrível. E se essa sensação for mais real do que a gente imagina? Vamos ver como as nossas emoções funcionam quase como forças eletromagnéticas e como o estresse vira esse dreno invisível de energia. E o mais importante, claro, é como a gente pode virar esse jogo. Então vamos começar com essa pergunta aqui. E se esse esgotamento todo que a gente sente fosse algo além do psicológico? E se fosse de fato um consumo real de um campo de energia que cerca a gente? É essa a premissa que a gente vai investigar hoje, sabe? Mergulhando em umas ideias que misturam neurociência com física quântica para explicar essa experiência tão comum. Ok, para a gente entender como isso tudo funciona, primeiro vamos focar no problema, que é esse dreno invisível, né? Como é que o estresse age assim, quietinho, mas com um poder enorme sugando nossa força vital e prendendo a gente num ciclo de sobrevivência? A peça-chave aqui é o que a gente chama de estado de ser. E olha, isso não é nada místico, tá? A ciência já sugere que essa combinação do que a gente pensa com o que a gente sente cria, de verdade, um campo de energia real, mensurável ao nosso redor. É como se fosse a nossa assinatura eletromagnética pessoal. E olha só como esse campo é criado. É um processo bem fascinante. Funciona assim: tudo começa com um pensamento, certo? Nossos pensamentos ativam redes de neurônios e isso gera uma carga elétrica lá no cérebro. Aí, na sequência, esse pensamento dispara um sentimento. E esse sentimento libera química no corpo, criando uma carga magnética. É a junção dessas duas coisas, a carga elétrica do pensamento com a carga magnética do sentimento, que produz esse campo eletromagnético que define a gente. Então, para simplificar, pensa assim: o pensamento é o sinal elétrico que a gente envia e o sentimento é a carga magnética. É como se fosse o ímã que atrai uma realidade que combina com aquele sinal. Juntos, eles criam uma transmissão constante. Basicamente, o que a gente pensa e sente a cada momento está literalmente definindo a energia que a gente emite. Tá, mas e o que acontece quando esse ciclo todo é alimentado por emoções de sobrevivência, tipo estresse, medo? Aí, o resultado não é de criação, é de esgotamento. Em vez de seguir em frente, a gente fica biologicamente preso, amarrado nas experiências do passado. É que é o exato oposto das emoções elevadas, que botam energia no nosso campo. As emoções de sobrevivência fazem o contrário. Sabe, medo, raiva, frustração, elas literalmente consomem a energia daquele campo invisível que nos cerca para poder alimentar toda a química do estresse dentro do corpo. Essa imagem aqui ilustra o processo super bem. O corpo começa a, entre aspas, roubar energia desse campo de luz para produzir os hormônios de sobrevivência, tipo cortisol e adrenalina. E o resultado? Bom, o campo em volta do corpo literalmente encolhe. Ele vai ficando menor, mais fraco, incoerente. E a consequência direta disso é a perda de força vital, né? Com menos energia ali circulando, os processos de crescimento e reparo do corpo ficam super comprometidos. É exatamente por isso que a gente se sente tão exausto. Em termos de energia, é como se o nosso tanque estivesse esvaziando de verdade. Essa analogia aqui é perfeita para entender. Um corpo com energia fluindo é como se fosse um ímã, sabe? Com um campo magnético forte em volta. Mas quando a energia fica presa nessas emoções de sobrevivência, esse fluxo para. O corpo perde a carga magnética dele e vira, sei lá, um pedaço de metal inerte. É aí que vem aquela sensação de se sentir mais denso, mais pesado. E essa frase aqui resume bem essa sensação física. Quando a nossa frequência desacelera, nossos corpos se tornam mais densos à medida que ficamos sem energia. É isso, a gente se sente literalmente mais matéria e menos energia. É a explicação física por trás daquela sensação de peso, de estagnação que o estresse crônico causa. E o resultado final desse dreno todo de energia é a estagnação total. A gente fica preso na biologia do passado. Fica quase impossível se curar ou criar um futuro diferente quando toda a nossa energia está sendo gasta só para recriar as mesmas condições de ontem, de novo e de novo. Mas, calma, a história não acaba aqui. A boa notícia é que esse não é um caminho sem volta. Agora a gente vai ver a solução. Como é que a gente pode, de forma consciente, pegar nossa energia de volta e usar ela para construir um futuro novo? E a chave para essa virada está exatamente no oposto das emoções de sobrevivência. Se o medo e a raiva consomem o nosso campo de energia, as emoções elevadas, como a gratidão, a alegria, elas fazem o contrário. Elas contribuem, elas expandem e fortalecem esse campo.
E aqui a gente tem alguns exemplos dessas emoções criativas. Gratidão, alegria, inspiração, amor. Elas são muito mais do que só sentimentos gostosos, sabe? São estados de ser que carregam uma frequência mais alta. Elas literalmente injetam energia e coerência no nosso campo, e com isso promovem crescimento e reparo no corpo. Essa tabela aqui deixa a escolha que a gente tem bem clara, né? De um lado, as emoções que sugam energia, que prendem a gente no passado e nos transformam mais em matéria. E do outro, as emoções que adicionam energia, que criam o futuro e nos tornam mais energia. A decisão de qual estado cultivar a cada momento está nas nossas mãos. E essa frase do Dr. Joe Dispenza resume tudo perfeitamente. A única maneira de mudar nossa vida é mudar nossa energia, mudar como pensamos e como sentimos. Ou seja, a mudança de verdade não é sobre forçar a barra, é sobre mudar nossa energia. E isso significa alterar a nossa assinatura eletromagnética. E o único jeito de fazer isso é dominando o que a gente pensa e sente. Então, na prática, quando a gente cultiva ativamente a gratidão ou a alegria, não estamos só mudando o humor do dia, a gente está mudando a nossa biologia. A gente está transmitindo um sinal eletromagnético totalmente novo para o mundo. E essa nova energia, carregada com uma informação nova, começa a atrair uma realidade que combina com ela. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. Existe a escolha de viver como mais matéria, onde o mundo lá fora controla o nosso estado interno, mantendo a gente preso no passado, ou a escolha de viver como mais energia, onde o nosso estado interno, cheio de emoções elevadas, é que cria uma nova realidade lá fora. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. A energia que está sendo cultivada agora, nesse momento, com os pensamentos e sentimentos de agora, ela está só recriando mais do passado, mais do mesmo? Ou ela está construindo a ponte para um futuro diferente? A resposta, no fundo, está no estado de ser de cada um.